Olá, seja bem-vindo. O vídeo de hoje é sobre o documentário Quiet on Set, o lado obscuro da TV infantil. Se você foi uma criança dos anos 90 a 2000, com certeza você se lembra dos programas iCarly, Zoey 101, Drake e Josh, Kenan e Kel, que passavam na Nickelodeon. Toda criança dessa época que tinha acesso à TV por assinatura adorava o Cartoon Network, a Nickelodeon, Disney, eles comandavam as telas e passavam desenhos e séries o dia inteiro. Era o máximo. Eu era uma criança dessa época e eu passava o dia todo assistindo. Mas semana passada foi lançado um documentário no streaming da Max que conta o escândalo por trás da Nickelodeon, casos de assédio moral e sexual envolvendo diretores e produtores e pessoas também que trabalhavam na produção, que com certeza ninguém que estava assistindo fazia ideia do que acontecia ali. Na verdade, nós não percebíamos porque muita coisa acontecia e tinha sinais bem bizarros. Então hoje nós vamos falar sobre esses casos chocantes por trás da televisão infantil. Eu sou a Loba e nessa noite eu vou contar uma história para você. Vinheta. Bom, esse documentário, na verdade, é uma série documental e ela é dividida em 4 episódios e participam ex-atores, 2 ex-roteiristas, muita gente que trabalhava na produção, repórteres e até pais de ex-atores que vão contar o que acontecia dentro e fora das gravações. Essas séries todas que eu mencionei no começo foram escritas pelo Dan Schneider, que vai ser um dos personagens principais aqui. Ele é diretor, escritor, roteirista, produtor e também ator, porque ele participou de alguns filmes e séries, não só da Nickelodeon também. E, inclusive, um filme que eu gostava muito quando eu era criança, o Good Burger, ele interpretava o chefe ali, o dono da lanchonete, onde o Kenan e Kel trabalhava, e eu me lembro de ter essa imagem dele, de ser um cara bem legal, bonzinho, sabe, gente boa, eu tenho essa imagem dele na minha cabeça. Mas a verdade é que a realidade é bem diferente e nojenta. Mas, vamos lá. O Dan começou sua carreira fazendo alguns papéis pequenos em filmes assim sem muita relevância e depois, no começo dos anos 90 ali, ele participou de uma série de comédia que ficou bem famosa, a Head of the Class. E aí ele estourou e foi aí que ele começou a chamar a atenção da Nickelodeon, porque ele sempre era muito criativo, ele sempre dava um jeito de ficar ali por trás das câmeras, na produção, participando de alguma forma, então ele realmente começou a ser notado. E em 1994, ele foi convidado pela Nickelodeon para escrever o piloto, para escrever o primeiro episódio de uma série de comédia deles. E essa série deu super certo, ele ficou como produtor e roteirista dela até 2005, quando ela saiu do ar. Então, o Dan Schneider virou a força criativa da Nickelodeon. Ele estava por trás de absolutamente tudo. E agora nós vamos começar a falar das outras personagens dessa história macabra. Uma das pessoas que falam no documentário sobre o Dan Schneider é a Katrina Johnson. Ela participou dos 10 aos 16 anos de uma série que o Dan escreveu, a All That, e ela era uma das crianças favoritas dele. Essa série também fez muito sucesso. E ela adorava participar, ela conta como ele parecia ser o mentor dela, ele sempre dava ideias de como ela podia se comportar melhor no set, eles conversavam bastante e também conversavam sobre ideia para os programas e ela gostava muito de ser levada a sério, mesmo sendo bem pequena, sabe? E aí, num momento, eles ligaram para os pais da Katrina dizendo que eles tinham uma ideia de um programa que seria o show da Katrina. E eles perguntaram se ela gostava da ideia, se ela queria participar. E claro que todo mundo ficou muito feliz, né, dela ter um programa ali só dela. Só que essa ideia acabou nunca acontecendo, porque primeiro eles falaram que ela estava gorda demais e já tinha uma gorda no elenco. Sim, eles falaram exatamente isso para ela. E também porque ela entrou na puberdade e eles acharam que ela já estava com cara de adulta demais para participar do show. Então ela relata que durante esse tempo todo que ela ficou na Nickelodeon, ela vivia com ansiedade de ser descartada, não só por causa do corpo dela, né, por ela estar acima do peso, que nem estava, mas também por causa da idade.
Até porque eles diziam que esse era um programa feito por crianças para crianças, então elas tinham que ir sendo substituídas enquanto elas cresciam. E eu acho que isso não era muito fácil para elas lidarem, né? E quanto menor você é, mais difícil deve ser você entender que você vai ser substituído. Eu vou falar rapidamente sobre alguns casos bizarros, porque os piores eu vou deixar para o final, porque eu sei que esse vídeo vai ficar bem longo. Então, a pior história mesmo que aconteceu ali nos bastidores é bem pesada e eu vou focar nela, mas me acompanhem aqui. Outro ator que fala no documentário é o Liam Neeson. Ele disse que se sentia constrangido de ter que usar sempre uns bodies apertados que marcavam todo o corpo dele. Ele já não era mais tão criancinha assim, então ele sempre ficava constrangido, né? Mas não tinha o que fazer porque era a roupa e os personagens que escolhiam para ele. E como se não bastasse ainda, depois fizeram um personagem para ele que seria o Menino Nariz ou o Super Nariz, que era um super-herói que usava uma prótese de nariz bem grande e nos ombros ficava mais um nariz de cada lado. Só que aquilo não pareciam narizes, dá para entender, né? Então era uma coisa muito estranha e ainda mais estranho é uma coisa que acontecia com frequência, não só nessa, mas em outras séries escritas pelo Dan Schneider. Nessa do Menino Nariz acontecia bastante, mas em outras cenas também, que eram cenas onde líquidos eram jogados no rosto de meninas e mulheres, entende? Então tudo começou a ter ali um cunho sexual estranho. Outra pessoa bem importante que começou na Nickelodeon foi a Amanda Bynes. Ela fez o show de Amanda, que substituiu a ideia do Katrina Show. O Dan viu a Amanda numa casa de apresentações para crianças e desde o primeiro dia ele disse que ela seria uma estrela, que ela era brilhante, que ela tinha muito talento. Então a Amanda foi para a Nickelodeon e se tornou a favorita do Dan. Antes era a Katrina e agora é a Amanda. Então ele meio que fazia isso, ele pegava uma menina ali como a favorita dele e dava um tratamento diferente para ela. Enquanto as outras crianças estavam ali juntas, estudando, descansando, passando as falas, interagindo, né? A Amanda desaparecia. E aí depois eles ficavam sabendo que ela estava na sala do Dan, conversando, passando os textos e falando sobre ideias para o programa. O que, assim, na minha opinião, é bem estranho e problemático, porque só essa menina ficava sozinha com ele ali, enquanto as outras crianças ficavam todas juntas, né? E ela ficava o tempo todo ali. E todos percebiam ali que com o tempo os dois foram se aproximando cada vez mais. O pai da Amanda, ele sempre estava por perto, ele e o Dan planejavam a carreira dela juntos, mas essa aproximação era cada vez maior e parecia que os pais dela não se incomodavam até certo ponto. Chegava até a ser física. Eles se abraçavam muito, ela fazia massagem no pescoço dele, então era uma coisa meio estranha para quem via de fora. Tem até uma cena bem esquisita, onde a Amanda e o Dan Schneider estão numa banheira de hidromassagem, os dois estão conversando, ela tá de maiô e ele tá de roupa e óculos escuro, e é óbvio, né, que ele que escreveu essa cena, mas aí eles conversam ali na banheira e ele diz que tudo que ela tá vivendo ali de incrível é porque ele que escreveu, é porque ele que fez, então ele sempre se colocava numa posição assim de Deus, sabe? Não só com a Amanda, mas com todos os outros personagens, com todo mundo que trabalhava ali. Então, tudo funcionava por causa do Dan, tudo acontecia por causa do Dan. A Amanda Bynes, ela não se pronunciou em nenhum momento até agora e todo mundo desconfia da relação dos dois, né, do que realmente aconteceu ali. E, inclusive, teve um momento em que a Amanda pediu para o Dan Schneider para arrumar advogados para ela, porque ela queria se emancipar. E aí o Dan fez isso, só que o pai da Amanda não gostou nada, então aí nesse momento eles cortaram relações. E ela queria se emancipar para ela poder responder como adulta e tomar as rédeas da própria carreira, né, sem interferência dos pais. Mas no fim isso acabou não dando certo, ela não conseguiu, e aí mesmo que a situação ali ficou toda mais esquisita. Inclusive, a Amanda Bynes se envolveu em muitos problemas ao longo dos anos, depois que ela saiu da Nickelodeon. Ela começou a usar muitas substâncias de vários tipos, se é que vocês me entendem. Ela também foi internada em uma clínica psiquiátrica à força, depois de fazer acusações de abuso contra o próprio pai no Twitter.
E em seguida ela desmentiu os desabafos que ela fez, dizendo que isso era culpa de um chip que ela tinha implantado dentro do cérebro dela. Em 2012, ela foi detida por policiais por causar um acidente de carro enquanto ela estava dirigindo embriagada, e no ano seguinte ela iniciou um incêndio numa casa de uma idosa na Califórnia, um incêndio ali sem intenção. Então foi problema atrás de problema. Depois disso ela foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide e transtorno bipolar, e ela ficou sob a tutela jurídica dos pais por ser psicologicamente incapaz de responder por ela mesma. Então ela já gastou milhões de dólares com tratamentos psiquiátricos, e eu não tô brincando, foram milhões mesmo. E inclusive ela acabou de sair de uma internação, e talvez por isso que ela não quis se pronunciar ou se envolver, né, com o documentário. Bom, mas vamos lá porque tem bastante polêmica pela frente. Duas roteiristas que trabalharam no show de Amanda, a Jenny e a Christy, elas disseram que trabalhar para o Dan é como estar num relacionamento abusivo. Para começar, as duas tinham que dividir um salário. Ele ofereceu um salário, né, de uma pessoa, e as duas tinham que dividir, né? E aí elas acabaram aceitando porque era muito difícil conseguir trabalho como roteirista naquela época. Elas também constantemente eram lembradas por ele que mulheres não eram engraçadas e por isso não existiam tantas roteiristas mulheres. Ele falava isso na cara dela e na frente de todo mundo. Ele também perguntou para as duas se ele podia chamar as duas de meninas, sem chamar pelo nome, né? Porque era mais fácil. E vocês acham que isso acontecia com algum homem ali? É claro que não, né? Outro episódio envolvendo a Christy foi que ele desafiou ela a tomar 1 litro de sorvete em meia hora para ganhar $300. E ela disse que ela já dividia um salário, né? Ela estava precisando de dinheiro e ela acabou aceitando. Ela conseguiu tomar o sorvete, ela passou mal, vomitou e tudo mais, só que ele nunca pagou ela. Ele simplesmente se fez de doido e deixou para lá. E a menina ficou sem receber. Então, ele fazia esse tipo de coisa e ele criava nos bastidores toda uma atmosfera assim meio passivo-agressivo, sabe? Onde ele era brincalhão, ele era o bobão, amigo de todo mundo, mas ninguém podia contrariar ele, ninguém podia falar nada, ninguém podia cobrar ele de alguma coisa. Inclusive a Christy foi cobrar ele dessa aposta aí que ele tinha feito com ela, e ele deu uma bronca nela e ameaçou demitir ela. Então, assim, era a palavra dele que era lei. Ou você faz o que ele quer, ou você fala o que ele quer, ou você tá fora. Era simples assim. Ele chegava a pedir massagem em troca de colocar os textos das roteiristas nos programas. Não só as roteiristas, mas também as figurinistas, ele fazia muito isso. Só que ele falava num tom de brincadeira, onde a pessoa acabava fazendo porque tinha medo de ser demitida. Então, o cara era, assim, uma bomba relógio. E lembra da história do salário dividido? A Jenny descobriu que não podia, né, que isso não podia acontecer, não era permitido, e aí ela foi atrás dos direitos dela. E quando Dan Schneider descobriu, ele ligou para ela e perguntou se ela estava conspirando contra ele. E disse que se ela estivesse fazendo isso, ele ia mandar ela embora e ainda ia garantir que ela nunca mais trabalhasse em um programa de televisão. Então, além de tudo que ele fazia, ele ameaçava as pessoas o tempo todo. Então, todo mundo andava pisando em ovos, todo mundo tinha medo dele, ele gritava no set de filmagens, ele mandava e desmandava, ele mandava as pessoas calarem a boca. O quanto mais o tempo passava e quanto mais poder ele tinha, pior ficava a situação nos bastidores. Todo mundo ficava desconfortável e paranoico, com medo de ser mandado embora a qualquer momento, porque não podia fazer nada, não sabia o que ia acontecer, se ele ia estar de bom humor, se ele ia estar de mau humor. Ele mudava de humor 500 vezes no dia. E aí chegou um dia que ele demitiu a Christy porque ela teve 2 dias de folga. Na verdade, ela nem foram dias de folga, ela saiu um pouco mais cedo porque ela tinha compromissos pessoais. E o cedo já era tarde, porque ele fazia todo mundo ficar até mais tarde e ficar exausto, não tinha hora para ir embora. Então, ela fez isso, ela acabou pedindo para sair mais cedo e depois ele foi lá e demitiu ela. E aí a outra roteirista, a Jenny, ficou sozinha no meio daquele monte de homem e sozinha também escutando tudo, né, que o Dan fazia. E ele virou para ela e simplesmente falou assim: "Olha, eu vou fechar um contrato com você de 16 semanas. Só que a temporada da série tinha 27 semanas. Ou seja, ele queria que ela trabalhasse 11 semanas de graça. Sim, ele teve essa cara de pau.
E aí foi a gota d'água para ela pediu demissão, não aguentou, saiu de lá e ainda processou o Dan por ambiente de trabalho hostil, por discriminação de gênero, pelo pagamento indevido das duas, fora outras coisas absurdas que ele fazia ali, como ficar mostrando pornografia para elas no computador dele. Ele fazia elas gritarem que elas eram idiotas, mandava mensagem de texto de outra sala e falava para elas gritarem que elas eram idiotas, estúpidas e elas tinham que fazer. E aí, sabe no que deu esse processo? Em absolutamente nada, não deu em nada. Eles investigaram, só que foi a palavra de um super diretor, né, roteirista, um cara que trazia muito dinheiro ali para a empresa, contra essas duas moças. Então, não aconteceu nada. Bom, depois disso, o Dan teve a brilhante ideia de criar um programa de desafios para crianças. Já existia programas desse modelo aí, só que para adultos, e ele quis fazer do mesmo jeito, com os mesmos desafios, como enfiar a cabeça num tanque, numa espécie de lama e ficar sem respirar, colocar um escorpião vivo na boca. Depois ele teve uma outra ideia bizarra com um ator negro de ficar de shorts assim no palco e passar pasta de amendoim no corpo dele inteiro. E só que o que ninguém sabia é que vários cachorros iam entrar e lamber essa pasta de amendoim do corpo dele. Então, imagina, foi uma situação extremamente constrangedora para ele. Ele ficou muito sem graça e o Dan só dava risada, só se divertia. E outras situações também aconteciam com os atores negros, era sempre assim, ele sempre fazia questão de tirar sarro, de colocar numa cena extremamente problemática, por exemplo, cenas em que o personagem negro vendia substâncias para um personagem branco, ele estava vendendo biscoito, mas dava a entender ali na cena que ele estava vendendo substâncias, né? Uma outra situação com um dos atores negros é que tinha um personagem que eles criaram, o rapper mais novo do mundo. E ele tinha que usar um colã, assim, uma roupa toda colada de cor de pele, né? Porque ele ia ser um bebê no útero, um bebê que era um rapper. E aí ele ouviu, a mãe dele ouviu, pessoas perguntando pro Dan que cor que seria a roupa, né, para fazer esse personagem, que cor que eles fariam, né? E aí o Dan falou assim, compre qualquer coisa que pareça com carvão. Então imagina para a mãe dele e para ele ouvindo isso como foi doloroso. Ela ficou furiosa, só que ao mesmo tempo ela não queria causar uma situação constrangedora, não queria fazer um escândalo ali, porque ela sabia que isso podia impactar, né, no que aconteceria com o filho dela. E ele gostava muito de estar ali, ele amava fazer o que ele fazia, era muito importante. Então ela ficou quieta no momento, mas aí depois ela foi juntando todas essas coisas, todas as situações que aconteciam e ela não aguentou e foi lá questionar essas pessoas. E ela falou com a produção e eles falaram assim que ela estava exagerando, que não era nada demais, que eram só brincadeiras e assim continuou, né? Mas adivinhe, não demorou muito e o menino foi mandado embora. Mas agora vamos falar de um outro nome por trás da Nickelodeon, o Jason Handy. Ele era um assistente de produção, ele ficava encarregado de levar as crianças para lá e para cá, de um estúdio para o outro, ele falava com as mães, ele era uma pessoa muito atenciosa, muito querida, muito simpática, mas, na verdade, ele era um pedófilo por trás de um programa infantil. E eu fico assim chocada como um programa com tantos atores mirins, né, com tantas crianças, um lugar que devia ser extremamente seguro e supervisionado, contratava pessoas desse tipo, né? Contratava pessoas que talvez eles não investigavam muito, e mais pra frente vocês vão entender. Então não era um lugar seguro psicologicamente falando, já que elas eram levadas ao extremo, elas ficavam até tarde gravando, com o Dan gritando, ameaçando todo mundo a ser despedido a qualquer momento, e também não era um lugar seguro fisicamente falando, porque tinha esse programa com essas provas ridículas e ainda essas pessoas perigosas andando por aí. A primeira situação envolvendo o Jason foi uma menininha chamada Brandy. Ela tinha 10 anos e ela fazia um papel de aluna ali no show de Amanda. Ela completava o quadro de personagens numa cena que tinha de escola. E um dia ela estava voltando para casa com a mãe e dentro do carro elas estavam ali conversando e ela disse para a mãe que ela estava super feliz porque o Jason tinha trocado e-mail com ela
e assim ela achava que ela ia ter mais oportunidades dentro da Nickelodeon. Então, ela ficou trocando alguns e-mails ali por algum tempo e a mãe sempre abria, lia e não via nada demais. Eles estavam falando sobre os programas, sobre as cenas e era uma coisa bem inocente. Até que um dia a Brandy estava no computador e aí, de repente, ela fechou o computador, saiu correndo e se trancou no banheiro. E aí a mãe dela foi ver o que estava acontecendo, porque ela tinha saído correndo daquele jeito. E quando ela abriu o computador, ela viu um e-mail do Jason com uma foto dele sem as calças e escrito: "Isso é para você saber como eu fico quando eu penso em você." Absolutamente desprezível. A mãe da Brandy entrou em desespero, apagou todos os e-mails, tudo que tinha ali no computador, a troca de e-mails dos dois. Só que na época ela não teve coragem de denunciar porque ela pensou que podiam achar que ela era uma mãe ruim por ter deixado aquilo acontecer. Na verdade, eu acho que ela foi muito inocente. Pensando assim, no mundo como é hoje, eu jamais deixaria uma filha minha trocar e-mails com um adulto. Se ele quisesse falar com alguém, ele que falasse comigo. Mas eu acho que ela não teve essa maldade, não passou na cabeça dela que aquele cara tão gentil, tão legal com todo mundo pudesse fazer uma coisa horrível desse jeito. Só que também, deixando de denunciar, o cara continua ali trabalhando com crianças e essas crianças continuam correndo risco. Então é muito complicado. Ela tirou a filha do programa e disse que ela nunca mais faria nada para televisão. E eu não sei, eu acho que isso foi um erro dela, não denunciar, na minha opinião, porque dito e feito. Em 2003, o Jason foi preso por pedofilia e na casa dele encontraram mais de 10 mil fotos de meninas, inclusive da Brandy, e aí entraram em contato com a mãe da Brandy para perguntar se ela podia dar o depoimento para aumentar as acusações contra ele. Ele não só tinha fotos, mas também tinha objetos dessas meninas em saquinhos, aqueles saquinhos ziplock assim, e tinha xuxinha de cabelo, calcinhas com o nome de cada menina. E além disso, ele tinha um diário onde ele escrevia tudo o que ele queria fazer e também o que ele fez com essas meninas. Então isso ajudou bastante nas investigações e nas acusações contra ele, porém ele só pegou 6 anos de prisão por isso e a Nickelodeon nunca se pronunciou sobre o caso, nunca falou nada, nunca nem pediu desculpas para as mães, por terem confiado seus filhos e ter acontecido isso. E aí, como se não bastasse, 4 meses depois, outro membro da equipe da Nickelodeon foi preso pelo mesmo crime. Assim, gente, é muita sujeira por trás desse programa de TV. E agora nós vamos falar sobre o Brian Peck. E também vamos entrar na pior história desse documentário. Brian Peck era treinador de diálogo, diretor, produtor da Nickelodeon. Todo mundo gostava dele, as crianças gostavam, jogavam videogame com ele, os pais gostavam. Todo mundo da produção gostava. Ele instruía as crianças ali a falar melhor nas cenas, como parecer mais natural. E assim como o Dan, ele também foi colocado em algumas séries e filmes da Nickelodeon. Inclusive, ele também aparece no Good Burger, se eu não me engano. Ele também tinha um papel muito estranho, que era o garoto Pickles. E ele andava com uma bandeja enorme, cheia de picles, e aparecia do nada no meio dos episódios das séries e entregava esses picles para as pessoas. Mas tudo tinha um duplo sentido. Ele enfiava o picles em buracos, ele segurava o picles para as pessoas comerem, era uma coisa muito estranha, tudo sempre com um formato fálico ali, Ele também era uma pessoa que gostava muito de dar festas na sua casa. Ele tinha uma casa toda decorada, bem nerd assim, com temas de filmes e personagens, tudo isso. Então as crianças do elenco adoravam e sempre participavam desses churrascos e os pais das crianças também iam junto. Até que um dia, um dos atores ali mirins é convidado para conhecer um dos quartos temáticos da casa dele, um dos quartos mais legais, que era todo decorado de Planeta dos Macacos. E o menino ficou encantado, olhando todas as coisas, só que uma coisa chamou a atenção dele. Tinha um quadro, um desenho de um palhaço no meio daquela decoração toda de Planeta dos Macacos. Então não fazia muito sentido. E aí ele perguntou para o Brian o que significava. E o Brian contou para ele, todo empolgado, que aquilo tinha sido um presente de um amigo, um presente que ele ganhou e tinha até uma dedicatória. Aí ele pegou e mostrou para o menino esse quadro e estava escrito atrás:
Para Brian, espero que goste do desenho. Muita felicidade, do seu amigo John Wayne Gacy. Eu fiquei até arrepiada quando eu vi essa cena do documentário. Para quem não sabe, o John Wayne Gacy, ele era um cara que se fantasiava de palhaço nas festas infantis, né, nas festas de criança, e ele era um pedófilo ISK que tirou a vida de 33 adolescentes nos anos 70 e foi condenado à pena capital. E o Brian se empolga e começa a mostrar para o menino que ele não só tinha esse quadro, mas ele também tinha caixas cheias de cartas que ele trocava com o John Wayne Gacy. Eles eram amigos de correspondência enquanto o John estava preso. E esse ator aí, ele até fala, né, ele aparece no documentário agora adulto, e ele fala que ele não sabia exatamente o que o Gacy tinha feito, mas ele sabia que ele tinha cometido um crime, que ele era um bandido. Então ele chamou os pais, né, ele achou muito estranho, chamou os pais para verem. E aí o Brian continuou contando e todo empolgado e mostrando as cartas. Ou seja, esse cara trabalhava com atores mirins o dia todo e era fã de um cara que cometeu vários crimes contra crianças e adolescentes e tirou a vida deles. Eu só não entendi no documentário o que esses pais fizeram. Eles viram tudo aquilo ali, ouviram tudo aquilo e vida que segue, normal, né? Deixaram os filhos continuarem a trabalhar ali na Nickelodeon e, sabe, não foi falado nada disso? Eu não entendi. Bom, em agosto de 2003, como eu disse, 4 meses, né, depois que o Jason tinha sido preso, a produção chamou os pais ali, reuniu os pais, os atores, todo mundo para contar que o Brian Peck não fazia mais parte da equipe da Nickelodeon porque ele tinha sido preso por crimes contra crianças. E todo mundo ficou chocado. Ninguém acreditava que algo do tipo podia ter acontecido. E ficou aquele clima ali na sala, aquele silêncio, todo mundo se olhando sem entender. E foi isso, não falaram mais nada, não deram mais explicações e vida que segue. E ninguém sabia o que tinha acontecido, quem era essa criança, o que realmente o Brian tinha feito. Mas agora eu vou contar para vocês. Agora a gente vai falar da principal história desse documentário, que foi a história mais marcante. A história do Drake Bell. O ator de Drake e Josh. O Drake começou com 5 anos fazendo papéis pequenos em comerciais de televisão. Depois ele fez algumas participações em alguns filmes, até que ele fez um teste para entrar na Nickelodeon. E o Dan chamou ele e disse que a Amanda queria ele no show, isso com 12 anos. Então ele foi fazendo ali papéis pequenos dentro do show de Amanda, até que o Brian Peck começa a gostar muito dele e pega ali ele como a sua criança favorita. Diz que ele tem muito talento e que ele podia ajudar o Drake a alavancar a carreira, ensinar coisas para ele. E ele e o Drake se davam muito bem. O Brian chama o Drake para ter aulas de teatro na casa dele e assim foi. Os dois tinham uma boa relação até esse momento, só que o pai do Drake estava sempre de olho. Ele não via a relação dos dois ali até certo ponto, como nada demais mesmo, só como um cara que está ajudando o filho dele. Até que chegou um momento em que ele começou a perceber algumas coisas estranhas. O Brian ficava tocando demais o Drake, passava a mão no cabelo dele, passava a mão nos braços, colocava as mãos na cintura dele, e aquilo começou a virar rotina. O Brian também treinou o Leonardo DiCaprio e tem uma cena em que ele alisa os braços do Leonardo e era exatamente assim que ele fazia com o Drake. Era uma coisa muito sutil, porém estranha, sabe? Se você vê no documentário a cena é esquisito. Então o pai do Drake começa a se incomodar com aquilo e vai até a produção, né? Dizendo que ele tá incomodado, que o comportamento do Brian com o Drake era meio estranho, que não tava gostando muito da proximidade ali dos dois e que ele tava tendo um pressentimento ruim. E a pessoa da produção que conversou com ele falou assim: "Ah, você sabia que o Brian é gay? Eu acho que você está sendo homofóbico." E não tinha absolutamente nada a ver com isso. Ele só estava percebendo que o tratamento com o filho dele era bem diferente do tratamento com as outras crianças. Então o pai do Drake ficou sem saber o que fazer, sem reação. E todo mundo falava para ele que aquilo era exagero. E como o Drake ainda era muito pequeno, né, era ali adolescente, ele não via nada demais e ele não achava nada estranho. Quando o Drake entrou pro Drake e Josh, é que o Brian ficou mais ainda em cima dele mesmo. Queria ser empresário dele, dizia que o Drake tinha que
falar para o pai dele parar de ser empresário porque não estava dando certo. O Drake tinha uma banda também, ele tocava numa banda e ele ia longe, ele viajava para ver o Drake, então ele ficava em cima do menino dentro e fora das gravações também. Então assim, ele grudou no menino mesmo. Quando o Drake estava fazendo 15 anos, o Brian insistiu que ele fizesse uma festa de aniversário na casa dele e o pai do Drake não queria, mas imagina, né? O Drake era um adolescente, ele sempre quis fazer uma festa grande daquele jeito e a casa do Brian era enorme, tinha muitas coisas legais, e ele podia chamar todo mundo do elenco, então ele fez a festa lá, mesmo, né, com o pai pedindo que não fizesse. Então o pai do Drake foi perdendo cada vez mais a voz ali com ele e depois disso realmente virou uma disputa entre os dois, né, entre o pai do Drake e o Brian. O Brian ficava fazendo a cabeça do Drake o tempo todo, dizendo que ninguém gostava do pai dele ali na produção, dizendo que o pai dele estava roubando ele e que ele não tinha uma carreira melhor, né, uma vida melhor, não ganhava mais dinheiro por conta do pai e que ele queria gerenciar a carreira dele. Ele fez tanto, mas tanto a cabeça do menino, até que o Drake não quis mais morar com o pai, quis ir morar com a mãe e pediu que o pai deixasse de ser o seu empresário. Disse que a mãe dele ia cuidar da carreira dele. E assim o pai dele fez, ele respeitou a decisão dele, entregou todos os papéis, todas as coisas que precisavam sobre a carreira dele para a mãe dele. Só que ele disse para a mãe dele o seguinte, ele falou, eu vou te dar um recado muito sério. Você nunca deixe o Drake sozinho com o Brian. Nunca deixe o nosso filho sem supervisão em hipótese alguma. Mas, pelo visto, a mãe do Drake não deu ouvidos, porque ele passava cada vez mais tempo com o Brian. Eles iam para Disney juntos, o Brian levava ele para fazer testes em vários lugares, ele acabava dormindo na casa do Brian várias e várias vezes, porque a mãe dele não gostava de dirigir para tão longe. Então, ela simplesmente não se importava e não se importou com o que o pai dele tinha dito. Então, o ano era 2000 e mais uma vez o Drake foi dormir na casa do Brian, só que quando amanheceu, uma coisa diferente aconteceu. Ele acorda e o Brian está em cima dele cometendo um ato sexual. Ele não disse como, ele não disse o que, mas ele disse que ele ficou completamente em choque, paralisado, ele não sabia o que fazer, ele não sabia se ele corria, se ele gritava. Ele realmente ficou em estado de choque e também assim, o que ele faria, né? Ele ligaria para a mãe dele para buscá-lo e ele ia ficar ali esperando, ele não sabia dirigir, então ele não fez nada. O Brian pediu desculpa, disse que passou do ponto, disse que aquilo nunca mais ia acontecer e prometeu isso para o Drake. Então ele convenceu a mãe do Drake que ele precisava ficar cada vez mais tempo com ele, que ele precisava passar cada vez mais tempo na casa dele para passar as falas, para fazer mais testes, e a mãe dele não viu problema nenhum, só foi deixando. E ele não sabia mais o que fazer, porque ele ia começar, né, o programa do Drake e Josh, ele ia começar a gravar o programa, e ele não podia contar aquilo para ninguém, por vergonha, por medo, e ele também sabia que ele não podia se afastar do Brian do nada, porque eles estavam sempre juntos, então alguém ia perceber, alguém ia perguntar. Então ele continuou dormindo lá, e os abusos continuaram e foram ficando cada vez piores e mais violentos. Até que o Drake arrumou uma namorada e passava a maior parte do tempo na casa dela. Ele fazia de tudo para fugir do Brian, para ficar longe do Brian. E aí teve um dia que o Drake estava na casa da namorada e o Brian começou a ligar para o telefone dele, disse que tinha planejado um passeio para Disney, né, e para os dois e também alguns amigos do Brian, porque era sempre muitos adultos e só o Drake de criança. E aí ele deu algumas desculpas, disse que não podia ir. Só que o Brian começou a ligar então para a casa da namorada dele. E ele começou a ficar, né, muito insistente e o Drake começou a ficar muito sem graça, não sabia o que fazer e acabou só desligando. O Brian estava tendo meio que um ataque, sabe? Então a mãe da namorada chamou ele de canto, ele percebeu que tinha alguma coisa estranha, chamou ele na cozinha e perguntou para ele se tinha alguma coisa acontecendo. E ele disse que algumas coisas estavam ficando meio estranhas, mas que estava tudo normal, que ele já tinha resolvido, que ele só precisava se afastar um pouco. Então ela disse que já tinha entendido.
e ela entendeu que um homem de 40 anos não podia ficar ligando pro namorado da filha dela. E ele até disse isso no documentário, ela percebeu em 6 segundos o que estava acontecendo. Imediatamente, a mãe da namorada liga para a mãe dele e diz que no dia seguinte ela ia levar ele no terapeuta da família, e foi isso que ela fez. E assim, graças a Deus por essa mulher, viu? Porque se dependesse da mãe dele, sabe-se lá quanto tempo mais esse menino ia passar nas mãos desse cara e quanto mais coisas esse menino ia passar. Então já era 2003, gente. Já tinha se passado 3 anos e ele sofrendo esse inferno que esse cara fazia. Então o Drake vai no terapeuta, só que ele não teve coragem de contar exatamente o que acontecia. Ele disse que tinha algumas situações chatas que o Brian fazia, mas que já estava tudo se resolvendo. Mas aí continua toda aquela situação, né, muito ruim. Ele continua convivendo com o Brian ali nos bastidores, no trabalho, todos os dias, e aquilo foi ficando cada vez mais insuportável, até que um dia o Brian tenta convencer o Drake a convencer o Dan Schneider a fazer o Brian se tornar o pai do Drake e Josh, a fazer ele se tornar o pai da série. Então assim, o cara era extremamente nojento e possessivo, ele tentava dominar todas as áreas da vida do Drake. E aí ele não aguentou mais, ele falou assim, não, eu não vou deixar isso acontecer, eu não vou deixar ele se intrometer em mais isso na minha vida. Então um dia ele estava conversando com a mãe dele e ele simplesmente explodiu e contou tudo para ela que estava acontecendo. Aí então a mãe dele liga para a polícia na hora, ele vai para a casa da mãe e começa a contar para os investigadores tudo o que acontecia ali, tudo que o Brian fazia. E teve um momento da entrevista que a entrevistadora pergunta para ele o que acontecia, né, ali. E ele disse que era muito difícil dizer, que era para ela imaginar as piores coisas que poderiam acontecer nesse tipo de situação. E essa era a resposta dela. Então, imagina como foi doloroso para ele contar tudo o que tinha acontecido para 2 estranhos, né? Para os investigadores ali, quando ele era criança ainda, praticamente. E ele teve que dar detalhes de tudo, só que ele ainda tinha que passar por mais uma coisa. Ele tinha que ligar para o Brian e fazer ele confessar tudo o que ele tinha feito. Então, ele liga, eles colocam um grampo, né, no telefone. E aí ele começa a dizer que ele está angustiado com tudo aquilo, que a que ponto eles chegaram, que ele não aguentava mais, porque ele fazia isso com ele. E o Brian ficou desconfiado, ficava perguntando o tempo todo se ele estava sendo gravado, mas ele acaba confessando tudo, ele acaba falando tudo. Então o Brian Peck é preso e assim, as coisas pelas quais ele foi preso, que mostra no documentário, né, assim, os papéis do processo, são tão terríveis que eu não quero nem falar aqui. Ele foi acusado de 11 práticas contra crianças e o processo correu em segredo de justiça, então ninguém ficou sabendo quem era essa criança e quem tinha passado por tudo isso. E quando o Brian é preso, o Drake liga para o pai dele e fala que ele estava certo sobre o Brian e que ele tinha sido preso por abuso. E o pai dele fica feliz, mas diz que ficou triste por essa criança e ainda falou assim, ainda bem que ele não conseguiu colocar as mãos em você. O pai dele não fazia ideia que o que tinha acontecido, né, que a criança que tinha acontecido tudo isso era o Drake. Então ele não teve coragem de contar para o pai. Ele sabia que o pai ia ficar muito arrasado. O pai dele é uma pessoa muito emotiva, ele é assim um senhorzinho adorável e em vários momentos ele se emociona, ele chora muito falando sobre o filho, dá para sentir a dor que ele sente ali, falando sobre tudo isso que aconteceu. E ele disse que todo momento, a vida dele inteira, toda vez que ele lembra, a dor é a mesma. O Drake estava muito feliz, o programa dele tinha ido ao ar, ele estava fazendo o que ele amava, mas ele disse que ele sentia uma dor enorme, que ele não conseguia esquecer tudo o que tinha acontecido ali. Então ele começou a beber muito e a usar várias substâncias, né, para tentar escapar daquele pesadelo que ele viveu. E ele ainda tinha que ser exemplo, né, para outros jovens, porque ninguém fazia ideia do que ele estava passando. E ele disse, como que eu ia fazer isso? Como que eu ia ser exemplo para alguém no meio de tudo aquilo que eu estava vivendo? Ele perdia muito cabelo, ele tinha feridas na cabeça de tanto estresse e pouquíssimas pessoas ficaram sabendo do que aconteceu. A única pessoa que ficou do lado dele foi o Dan Schneider, porém eu acredito que tenha sido para salvar a própria pele, né? Para livrar a própria barra dele,
porque a índole do cara não era muito boa, né? Bom, em outubro de 2004 aconteceu o julgamento do Brian Peck e do lado do Drake estavam ele, a mãe e o irmão, e do lado do Brian estavam várias pessoas famosas, atores, diretores, várias pessoas apoiando um monstro, na minha opinião. Inclusive, essas pessoas chegaram a escrever cartas de apoio ao Brian e o pior, elas chegaram a dizer que a culpa era do Drake, que ele seduziu o Brian. Uma mulher, não me lembro exatamente quem, mas é uma mulher importante nessa indústria, ela chegou a dizer que provavelmente o Brian passou por situações tentadoras que influenciaram os seus atos. Gente, é sério? Assim, é bizarro. Essas pessoas não têm filhos, não têm sobrinhos. Sei lá, que tipo de ser humano pensa que uma criança pode ser culpada de um crime desse? Sinceramente, uma pessoa que apoia um monstro desse é tão ruim quanto ele. Essa é a minha opinião. Ele não contestou as acusações, ele foi condenado a apenas 16 meses de prisão e foi cadastrado como agressor sexual. Porém, 4 meses depois, ele saiu e estava trabalhando em produções de seriados infantis. E não para por aí, tá? Em 2005, Ezel Channel, outro funcionário da Nickelodeon, foi preso por abusar de um menino dentro dos estúdios. E o pior, ele já tinha sido condenado pelo mesmo crime, mas a Nickelodeon não detectou. Depois de tudo isso, depois de 2 casos, eles não prestaram mais atenção em quem estava trabalhando ali na produção. Aparentemente, qualquer um podia trabalhar ali, né? O Brian, então, foi trabalhar na Disney e o Dan Schneider continua na Nickelodeon criando novos programas e as coisas vão piorando cada vez mais com cenas com mais conotação sexual e as meninas estavam cada vez mais expostas porque elas estavam um pouquinho mais velhas, né, um pouquinho mais adolescentes, digamos assim. E aí tinham muitas cenas de biquíni. A Ariana Grande fazia parte de um dos programas da Nickelodeon e as cenas dela são extremamente bizarras. Depois dê uma pesquisada aqui no YouTube que vocês vão encontrar. Ela colocava o pé na boca, muitas cenas inclusive envolviam um pé, um tipo de fetiche que eu acho que o Dan Schneider tinha. Ela também, numa outra cena, queria fazer um suco de batata, então ela fica espremendo a batata e fazendo barulhos estranhos, se é que vocês me entendem. E aquele negócio dos líquidos também sendo jogado no rosto das meninas continuava em todas as séries. E a agressividade do Dan só piorava. Ele chegou num ponto que ele foi proibido de interagir com os atores. A Nickelodeon falou para ele ficar só na sala dele ali, para ele não ficar no set de filmagens. Mas a Nickelodeon também não queria perder o menino de ouro, né? Então, querendo ou não, ele trazia muito dinheiro para eles, para a empresa, e eles iam contornando ali as situações que ele causavam da forma que dava para manter ele ali. Porém, em 2017, muitas reclamações chegaram aos gigantes da Nickelodeon contra o Dan Schneider, muitas mulheres reclamando de abuso de poder, de abuso de vários tipos, de terem que fazer massagem no Dan durante o trabalho. Então ele começou a ser investigado pela Nickelodeon e na verdade ele foi investigado várias e várias vezes, mas eu acho que eles colocavam na balança ali, né? Eles não queriam perder o poder criativo que ele tinha e ele fazia tanto sucesso e ele trazia tanto dinheiro para a Nickelodeon que eles acabavam vendo que o desconforto que ele causava ali era muito menor do que o prejuízo que eles teriam se ele não estivesse ali, entendeu? Só que em 2018, eu acho que eles não conseguiram mais segurar as denúncias e as reclamações contra ele. E também estava muito forte aquele movimento do Me Too, onde várias atrizes começaram a denunciar abusos que elas sofreram em sete de filmagens, em gravações e tudo mais. E, inclusive, a Demi Lovato fazia parte desse movimento e ela participou, né, de alguns programas da Disney e ela fez denúncias contra pessoas ali dentro. Então, em 28 de março de 2018, o Dan Schneider foi demitido da Nickelodeon. Recentemente, o Dan participou de um podcast onde ele respondeu várias perguntas sobre esses abusos, sobre tudo que acontecia ali e sobre esse documentário. E ele disse que ele jamais faria isso hoje em dia, que eram tempos diferentes, né? Era uma época diferente. Ele pediu desculpa para as pessoas que ele possa ter ofendido. E é aquela velha história do famoso pedindo desculpa só porque foi pego, né? Dava para ver que ele tinha alguém ali por trás, né? Uma equipe ali por trás que já sabia todas as respostas para a pergunta e já tinha falado para ele o que era melhor ele dizer.
Desculpa, gente, se eu falei muito rápido, mas é porque eu não queria que esse vídeo ficasse muito, muito longo. Bom, eu acho que esse documentário mostra pra gente que existe toda uma glamorização por trás da televisão, por trás dos programas, principalmente os infantis. E não é assim que funciona, não é só uma brincadeira, eles não estão ali se divertindo o tempo todo, não é um sonho, como muita gente pensa, né? Inclusive eu pensava também, né, que essas crianças estavam ali vivendo um sonho. Então, elas são levadas ao extremo, tanto fisicamente, pelas próprias gravações mesmo, ficarem gravando até tarde, pela cobrança em cena. Elas ficam extremamente vulneráveis por quem está comandando ali aquele negócio, pelo jeito que eles falam, como o Dan Schneider mesmo chamava de burro, de idiota, as próprias crianças. Então eles ficam realmente à mercê dessas pessoas que deveriam cuidar deles e criar um ambiente saudável e muitas vezes não fazem. Isso mostra também que realmente não existem leis e medidas de proteção suficientes que de fato mantêm essas pessoas longe de crianças. O Brian saiu dali, saiu da cadeia e foi trabalhar para a Disney depois. E aí eu fico me perguntando, esse cara transformou a vida desse menino para sempre, né? Que agora é um homem de 37 anos. Ele causou traumas permanentes e ele continua trabalhando com crianças. Como isso é possível? Que mensagem isso passa para esses abusadores? Que eles podem fazer o que eles quiserem, que não vai dar em nada, que depois eles vão conseguir se safar de qualquer jeito. A maioria dos atores mirins desenvolveu transtornos psicológicos, problemas com autoestima, com a sua capacidade como pessoa, com o seu corpo. Muitos passaram e ainda passam por abusos, né, de ilícitos, principalmente os que chegaram no topo, né, as grandes estrelas. Muitas têm uma vida com uma realidade totalmente deturpada hoje em dia, como a Amanda Bynes, que era uma estrela, que era uma menina brilhante e hoje só passa por problemas. O Drake Bell se envolveu em diversas polêmicas, incluindo dirigir embriagado, usar substâncias ilícitas dentro do carro com o próprio filho no banco de trás. E em 2021 ele foi condenado por crimes contra uma menor de idade. Ele responde em liberdade, ele cumpre 2 anos de serviço comunitário. E ele não se envolveu fisicamente com ela, mas ele trocou mensagens inapropriadas. Então, assim, isso é muito triste. E todos os atores que participaram do documentário disseram que ali era um ambiente extremamente abusivo e tóxico e que abalou a autoestima e a confiança deles para sempre. Eu acredito que esse documentário vai abrir portas para outros documentários sobre outras emissoras, vai expor, né, o que acontece ali e também acredito que muitas outras denúncias vão aparecer. E eu espero que isso crie um movimento em que transforme esses ambientes em lugares mais seguros, onde as crianças não sejam vistas somente como cifrões. E principalmente que eles escolham com mais critério quem vai trabalhar ali dentro, né? Bom, agora eu vou indo mesmo, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada se você ficou comigo aqui até o final. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal para nós construirmos essa alcateia juntos. Um beijo e até o próximo. Tchau!